Caríssimos participantes, caríssimos formandos, bom dia. É de novo uma honra ter-vos aqui neste evento, nesta formação em resolução alternativa de litígios para pequenas e médias empresas. Hoje é o segundo dia, depois das apresentações de ontem relativas a contratos e a mediação com mecanismos de resolução de litígios. Temos hoje mais duas apresentações que serão sobre a arbitragem. Hoje teremos conosco a doutora Itueva Nogueira. Doutora Itueva Nogueira é sócia da Detons Lead e diretora executiva da Câmara de Comércio Reino Unido, Angola. Teremos também, depois da apresentação da doutora Itueva, a apresentação do Dr. Nelson Osman Jack, que é diretor jurídico da British American Tobacco em Moçambique. A doutora Itueva será a primeira a fazer a sua apresentação. Doutora Itueva que voa diretamente de Angola, sem necessidade de avião, sem necessidade de passaporte. Doutora Itueva, o momento é seu. Obrigado. Muito obrigada, Demétrio. Muito bom dia a todos e muito obrigada por este convite, pela honra que me dão de estar aqui a partilhar um bocadinho da experiência convosco. É um desafio interessante e muitos parabéns à Pensbury Attorneys pela organização deste evento, à Bayomi Okubote, porque efetivamente nós profissionais em África precisamos deste grow together, né? Precisamos desta partilha de conhecimentos, e no fundo o que nós vamos ter aqui é uma partilha de conhecimentos, não é uma aula de faculdade nem nada do género, mas é uma partilha de conhecimentos bastante interessante. O Covid teve efeitos muito negativos na forma como as pessoas se deslocavam e na forma como as pessoas estavam juntas, mas depois tem um outro lado bastante positivo, que é o facto de hoje podermos ter formações que antes era preciso dólares para viajar, era preciso passagem de avião, era preciso pagar hotel, etc. E hoje, a partir de nossas casas, a partir de um escritório com um computador, nós podemos fazer isso. Portanto, vamos aproveitar isto ao máximo. Desejo a todos uma excelente sessão. Então, eu vou começar já a partilha do ecrã e nós vamos começar, eu vou abordar uma parte mais genérica sobre a resolução de litígios e o Dr. Nelson, que entra a seguir a mim, vai para a parte mais prática, mais concreta, por assim dizer, o passo a passo para iniciar um processo arbitral. Eu vou falar um bocadinho da parte teórica e dar algumas dicas, que é o pré-processo arbitral, mas o Dr. Nelson depois vai exatamente para aquela parte mais a fundo. O que é que acontece quando já estamos num processo arbitral? O que é que acontece quando os nossos clientes entram em conflito, têm um litígio? Para onde é que vão? Vão para o Tribunal Judicial ou vão para o Tribunal Arbitral? Então, vamos lá começar. Share. Digam-me se conseguem ver o meu ecrã. Se conseguem ver os slides. Sim. Ok, pronto. Então, nós vamos começar. Basicamente, o que eu vou abordar nesta primeira fase, um bocadinho por orientação do Dr. Nelson, muito obrigada, é o que é arbitragem, qual é a diferença entre a arbitragem, conciliação e mediação, quais as vantagens da arbitragem, quais são os princípios aplicáveis à arbitragem, o que é uma convenção da arbitragem ou pacto arbitral e as suas modalidades. Eu deverei demorar cerca de 45 minutos, não me devo estender, espero não me estender demais, porque o core disto é nós passarmos então para depois, vou só ligar aqui o meu alerta, o core disto é que a gente depois perca bastante
perca, não ganhe bastante tempo na parte do processo arbitral propriamente dito, porque é aí que nós advogados em África, perdemos vantagem, não é? Não temos acesso a todas as oportunidades, é aí que o cliente não nos dá oportunidade. Nós temos a parte teórica, tudo bem, mas depois na condução do processo arbitral o cliente fica um bocadinho, será que eles sabem, então é melhor trazer alguém lá de fora, etc. E o objetivo desta formação de hoje é exatamente quebrar isto. Então, começando por que é a arbitragem, claramente um meio de resolução de litígios. Exatamente. Existem vários meios de resolução de litígios. O Tribunal Judicial é um local que é um meio de resolução de litígios. Mas quando falamos da arbitragem, e o tópico desta sessão é precisamente este, SME ADR, que é Small and Medium, Pequenas e Médias Empresas, resolução alternativa de litígios. Quando falamos de resolução de litígios, eu sublinhei aqui a importância de alternativa, porque é uma alternativa ao quê? Aos tribunais judiciais. Por que é que nós temos que ter esta alternativa aos tribunais judiciais? Em primeiro lugar, pela morosidade dos tribunais judiciais. Segundo lugar, porque existem muitos dos litígios que nós temos, as partes conformaram e as partes aceitaram uma série de coisas que elas não querem ver discutidas num tribunal judicial, especialmente por causa do sigilo. Quando nós estamos perante, com algumas exceções, quando nós estamos numa instituição judicial propriamente dita, não há esse sigilo, não há essa proteção das partes, não há essa proteção de tudo que antecede o processo judicial, de tudo que antecede a disputa. E as partes não querem estar sujeitas a isso. As partes não querem estar sujeitas, muitas vezes, também às próprias condições dos tribunais. As partes não querem estar sujeitas à disponibilidade do juiz, que tem uma série de processos em cima da sua mesa e não consegue, não tem tempo, quer dizer, tem que responder a uma série de questões. Então, a arbitragem surge como um meio de resolução alternativo aos tribunais judiciais. Quando nós falamos em meios alternativos, não temos só a arbitragem. Temos a arbitragem, temos a conciliação e temos a mediação. Eu aqui repeti, peço desculpa, é exatamente a mesma coisa. Quando falamos da arbitragem, a grande diferença é que na arbitragem nós temos um árbitro que vai assemelhar-se um bocadinho ao papel do juiz, não é? Porque ele vai julgar a causa, ele vai efetivamente julgar a disputa, o que é que opõe as partes. Depois temos a conciliação e a mediação, que também são meios alternativos de resolução de litígios. Mas a grande diferença é que, enquanto na arbitragem nós temos o árbitro, não é? Aquele que coloca a ordem em todo o processo, aquele que ouve e, analisando os factos, decide pelas partes, na conciliação e na mediação já não é isso que acontece. Temos, na arbitragem temos o árbitro, os árbitros, na conciliação temos o conciliador e na mediação temos o mediador. A grande diferença aqui é que na conciliação as partes dirigem a própria negociação e precisam apenas de alguém que as ajude a conciliar-se, exatamente, que as ajude a encontrar um ponto intermédio, que as conduza, que as aproxime, no fundo. Mas não vai fazer o julgamento dos factos, não vai analisar os factos, não vai analisar as provas e não vai decidir pelas partes. O mediador faz exatamente a mesma coisa, mas com um papel um pouco mais ativo. O mediador ajuda muito mais as partes, enquanto que na conciliação as partes conduzem muito mais e são quase que obrigadas a chegar a um consenso. Na mediação também, mas com um papel mais ativo do mediador, mas que ainda assim não se aproxima do papel do árbitro, porque tanto na conciliação como na mediação, nós não chegamos a ter uma sentença arbitral. As partes chegam a acordo. Só que as partes chegam a acordo perante alguém que as ajuda a chegar a acordo, porque normalmente elas já falharam na preparação ou na negociação de tentativa de reconciliação do problema, da disputa que elas têm. É muito comum, por exemplo, nós vermos num contrato
quando chegam aos meios de resolução de litígios, forma de resolução de litígios, é muito comum nós vermos que na cláusula de resolução de litígios, antes de chegar à parte em que diz se esta disputa vai estar sujeita ao Tribunal Judicial de Maputo, por exemplo, ao Tribunal Provincial de Maputo, se é assim que se chama, ou a um outro tribunal de outra cidade, normalmente a primeira cláusula, a primeira linha desse artigo da resolução de litígios diz claramente que as partes, em caso de litígio, as partes tentarão resolver extrajudicialmente de forma amigável. E é quando as partes não conseguem chegar a esta forma amigável sozinhos, se não forem para um árbitro, elas vão ter que usar um conciliador e um mediador. Passando à frente, pensando um bocadinho nas vantagens da arbitragem propriamente dita. Nós temos 5 aspectos super importantes da arbitragem internacional. A eficiência, que tem que ser expedita, a expertise, a imparcialidade e a aplicabilidade. Quando nós falamos aqui de eficiência, nós estamos claramente a falar de um processo que, enquanto que num tribunal judicial vai à secretaria, damos a entrada de um requerimento, a secretaria tem que despachar para a sala do juiz. Chega à sala do juiz, o juiz, aquilo vai parar quase no fundo da mesa, da lista, do monte de processos de juiz, porque existem outros à frente. E cada vez que a gente vai ao tribunal para saber informações, qual é o estado de processo, ainda não saiu da sala de juiz, na arbitragem o tribunal está especificamente dedicado àquele processo. Portanto, não está dependente do prazo, dos timings do juiz, de outros processos que o juiz tem à frente. É expedita porque supostamente tem que ser mais rápida, embora no tribunal judicial, as partes tenham igualmente que o tribunal tem prazos para a prática dos seus atos. O Código de Processo Civil estabelece uma série de prazos, as partes têm prazos para apresentar a contestação, têm prazos para responder aos despachos, têm prazos para apresentar prova, etc. Mas a verdade é que esses prazos, quem cumpre os prazos normalmente são só as partes. O tribunal, por sua vez, não cumpre os seus prazos. Quando o Código de Processo Civil diz que o tribunal, depois de ouvidas as partes ou depois de produzida a prova, tem que decidir no prazo de 20 ou de 30 dias, o juiz não consegue cumprir, porque ele tem 20 ou 30 dias para 100 processos. E aqui, por causa desta exclusividade quase dos árbitros adstritos ao processo arbitral, a arbitragem tem que ser mais expedita. Aqui na expertise tem claramente a ver com a experiência profissional do árbitro, dos árbitros que estão a julgar a causa. Nós vamos dizer, um juiz não tem expertise, o juiz tem. Mas quando nós entramos na sala de cível, o juiz da sala de cível vai julgar todas as matérias com isso relacionadas. O juiz da sala de cível, para onde o processo for atribuído, vai julgar casos de empreitada, vai julgar casos de incumprimento de contratos, está a julgar ao mesmo tempo uma impugnação numa doação, está a julgar ao mesmo tempo sobre direitos reais, está a julgar ao mesmo tempo sobre arrendamento, está a julgar sobre uma série de coisas. Portanto, a expertise dele é intensa, porque ele só faz isso, ele só julga, mas é como que dispersa. Não é? Porque são todas aquelas matérias. Enquanto que na arbitragem, as partes, ao escolherem o árbitro, as partes já vão escolher o árbitro de acordo com a prática que eles têm. Normalmente, se eu for escolher um árbitro, por exemplo, se eu for convidar o Abayomi, eu sei que o Abayomi faz maioritariamente, por exemplo, a arbitragem de investimento. Se é uma arbitragem que eu tenho com o Estado, e eu sei que o Dr. Nelson, por exemplo, faz maioritariamente a arbitragem de empreitadas, por exemplo. Se eu estou perante um processo em que é uma arbitragem de investimento, em que do outro lado é o Estado, é a revogação de uma licença, de investimento, de uma licença de operação da atividade da empresa, não é uma desvantagem eu escolher o Dr. Nelson, que a maior parte dos casos que julga é exatamente sobre o incumprimento de contratos de empreitadas, sobre obras defeituosas. Por quê? Porque a expertise dele não é essa.
a expertise do Dr. Nelson não são os casos de projetos de investimento em que o Estado aprovou um investimento, o investidor veio, constituiu a sua empresa, recebeu a licença e, de repente, o Estado ouviu dizer que naquela zona em que foi atribuída uma licença de prospecção de direitos mineiros, afinal, para além de diamantes, também tem cobre, também tem cobalto. E quando o Estado atribuiu a licença, ele achava que só havia ali o minério para dar lucro. E agora, de repente, ele descobriu que tem 3. E ele revoga a licença porque quer chamar essa zona assim e quer ter ela a desenvolver a atividade para ficar ele com o lucro da atividade ou para atribuir a outra pessoa qualquer. Portanto, eu não vou ter grande vantagem em pedir que seja o Dr. Nelson a arbitrar esse litígio, porque ele não tem experiência, se calhar, não é o caso, não estou a dizer que é, mas pensando hipoteticamente, ele não tem experiência de tratados internacionais, ele não tem experiência de arbitragem de investimento, ele não tem experiência, ele não sabe, por exemplo, ou sabe porque estudou, mas não sabe como é que nós conseguimos que o investidor privado intente uma ação contra o Estado por violação de um tratado internacional, através das umbrella clauses, ou as cláusulas guarda-chuva, as cláusulas de proteção do investidor que estão nos tratados internacionais. Então, aí eu vou perder vantagem em querer ter um Dr. Nelson a dirigir uma arbitragem de investimento, quando quem é expert claramente numa arbitragem de investimento é o Abayomi. A imparcialidade é igual à de um tribunal judicial, por aí não há muito a dizer. O árbitro é tão imparcial quanto o próprio juiz. E, no fim, vem a aplicabilidade, que em inglês chama-se de enforcement. O que é que isto quer dizer? É que, apesar de ser um meio de resolução alternativa de litígios que é conduzido, não é conduzido, mas que se inicia de acordo com a vontade das partes, as partes quiseram que o seu litígio fosse resolvido dessa forma, nós teríamos um problema de depois conseguir implementar ou aplicar a sentença arbitral. Porquê? Porque poder da autoridade, poder judiciais pertencem ao sistema judicial. Então, nós chegaríamos a uma situação em que, pura e simplesmente, teríamos um árbitro, uma sentença, mas como essa sentença não pode ser aplicada porque o árbitro não é vestido do ius imperium, que é do qual é vestido um juiz, o árbitro não tem autoridade para ter uma sentença que seja execuível. E a lei da arbitragem vem exatamente dizer que a sentença arbitral tem os mesmos efeitos que uma sentença judicial. E vai mais à frente quando nós estamos perante países que aderiram à Convenção de Nova Iorque e nós temos uma arbitragem de um processo, por exemplo, de uma empresa moçambicana que é investidora em Angola. Eu represento a empresa angolana contra a empresa moçambicana, a arbitragem é em Angola, por exemplo, o árbitro exara a sentença, o árbitro imita a sua sentença e eu preciso ir implementar a sentença em Moçambique. A primeira coisa que me seria dito é não há, viola o princípio da territorialidade, essa sentença não tem valor jurídico em Moçambique, foi feita por um árbitro em Angola, vocês usem essa sentença em Angola. Não, através da Convenção de Nova Iorque isto já não acontece. A Convenção de Nova Iorque vem estabelecer as regras e princípios para o reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras. Portanto, independentemente de onde as partes estão, independentemente de onde decorreu a arbitragem, a partir do momento em que nós temos uma sentença arbitral, eu posso tornar essa sentença execuível em qualquer país do mundo, onde eu sei, por exemplo, que a parte perdedora tem ativos, porque não me interessa de nada ter uma sentença arbitral contra uma empresa que não tem ativos em Angola, por exemplo. Quando eu sei que eles têm uma conta bancária choruda em Lisboa ou em Nova Iorque. Quando eu sei que a empresa tem um estaleiro no Texas. Então, eu posso pegar nessa sentença arbitral exarada por um árbitro angolano, em Angola, desculpe, no árbitro não tem que ser angolano, portanto, eu quero já corrigir esta imprecisão minha. Os árbitros podem ser de qualquer nacionalidade, exceto algumas leis arbitrais é que exigem que os advogados
para participarem num processo arbitral num determinado país, têm que estar registados nessa ordem de advogados, por exemplo, é o caso que acontece em Angola, e isso cria algumas limitações para advogados estrangeiros virem representar os clientes em processos arbitrais em determinados países onde eles não estão registados. Internacionalmente já não é isso que acontece, mas as regras de protecionismo da advocacia em alguns países ainda limitam. Mas então eu tenho uma sentença arbitral exarada em Angola e eu pego e eu vou implementar, vou tornar essa sentença execuível em qualquer lado do mundo onde eu sei que o meu devedor tem dinheiro e eu chego e faço o reconhecimento da sentença estrangeira e sou paga. Escuso de estar aqui em Angola a lutar com os bancos, a tentar descobrir onde é que ele tem os ativos, porque depois eles não registram bens, não registram imóveis, etc. E eu não consigo fazer nada com uma sentença num sítio onde o meu devedor não tem ativos para pagar. Princípios essenciais da arbitragem. A autonomia das partes, como eu já falei. São as partes que no contrato definem qual é a forma de resolução de litígios que elas escolhem. Elas podem escolher como forma de resolução de litígios, podem escolher a arbitragem, podem escolher a conciliação, podem escolher a mediação ou podem escolher um tribunal judicial. A verdade é que, como isto está na autonomia das partes, se as partes decidiram que querem que os potenciais litígios que surjam da execução ou implementação de um determinado contrato serão dirimidos por recurso à arbitragem, elas depois não podem ir dar entrada de um processo no Tribunal Judicial. Porquê? Porque elas eram autónomas, o princípio do respeito à autonomia das partes é a vontade das partes. A vontade das partes era que fosse resolvido por recurso à arbitragem, então não vamos lutar para ser resolvido por recurso por exemplo, ao Tribunal Judicial ou à mediação, porque uma das primeiras coisas que vai ser analisado é o que é que as partes quiseram. Se as partes quiseram a arbitragem, então terá que ser a arbitragem. Se as partes quiseram um Tribunal Judicial, não podem dar início a um processo arbitral porque elas escolheram o Tribunal Judicial. A competência do tribunal, eu já toquei um bocadinho neste assunto da competência do tribunal, que é pelo facto de que, exceto aquelas matérias que são reserva exclusiva dos tribunais judiciais, qualquer outras matérias podem ser discutidas em arbitragem. Normalmente, a lei arbitral de cada país que define quais são os assuntos que podem ser discutidos, num tribunal arbitral. Está fora do âmbito do tribunal arbitral matérias relacionadas com a personalidade, com os direitos de personalidade, por exemplo. Eu não posso discutir ir a um tribunal arbitral ainda que eu tenha posto que o contrato seja, por exemplo, um contrato de modelos, vamos dizer, com uma agência de modelos. Tem um contrato com uma agência de modelos e, num contrato com uma agência de modelos, o que está em causa são os direitos de personalidade, são os direitos de imagem dessa pessoa. Eu não posso dirimir os conflitos resultantes desse contrato num tribunal arbitral porque está fora do âmbito da arbitragem. Mas tudo o resto, portanto, uma das primeiras coisas que nós temos que ver quando estamos a elaborar um pacto arbitral é perceber qual é o objeto do contrato. Perceber se esse objeto do contrato pode ou é conflituante com a lei da arbitragem ou não. Porque senão vamos estar a fazer um contrato, uma cláusula, um pacto arbitral super lindo, mas que depois o tribunal arbitral não pode fazer absolutamente nada porque é matéria proibida para a arbitragem. Outra questão é a independência entre o contrato e o pacto arbitral. O que é que isto quer dizer? Que a própria cláusula arbitral é chamada de pacto arbitral. Significa que dentro do contrato ou dentro do pacto nós temos um outro. Significa dizer que, ainda que existam coisas inválidas no contrato principal, se o pacto arbitral for válido, o pacto a arbitragem vai poder decorrer. Isto vem um bocadinho criar a independência daquelas situações em que nós temos um contrato que é válido, que é inválido, que é nulo no geral, e, portanto, por ser nulo, nós não podemos resolver aquele problema em lado nenhum.
Se o objeto, ainda que o objeto seja nulo, ainda que tenha cláusulas nulas no contrato, o pacto arbitral continua a ser válido se respeitou as regras do pacto arbitral. E depois, finalmente, é o tal enforcement, mais uma vez, que é a validade da sentença arbitral a nível internacional, especialmente para países que já aderiram à Convenção de Nova Iorque. Por exemplo, Angola aderiu à Convenção de Nova Iorque apenas em março de 2017, é muito recente. Significa dizer que sentenças arbitrais exaradas contra empresas angolanas, ou mesmo contra o Estado angolano, antes de 2017, eu estou a falar no caso de Angola, apenas a título exemplificativo, se tivessem sido feitas na Câmara de Comércio Internacional de Paris, na London Chamber of International Arbitration, ou qualquer outro centro de resolução de litígios internacional, chegava aqui em Angola e não era válido. Não podia passar por um processo de reconhecimento de sentença estrangeira, porque apesar do nosso Código Civil prever a possibilidade de reconhecimento de sentenças estrangeiras, é apenas para sentenças judiciais. Então, a Convenção de Nova Iorque veio exatamente igualar esse processo de reconhecimento de sentenças estrangeiras judiciais, veio também trazer veio dar o mesmo penhor, não é, às sentenças arbitrais. Noutra sessão, se calhar, nós podemos um bocadinho explorar a Convenção de Nova Iorque, fica aqui o desafio para a Pensbury Attorneys e para o Dimétrio, se calhar organizarmos algo a falar exatamente da Convenção de Nova Iorque. Quais são os requisitos para reconhecimento de uma sentença estrangeira e o que é que pode impedir o reconhecimento da sentença estrangeira. Então, agora passando propriamente dito à convenção de arbitragem. Eu tenho aqui um exemplo de uma convenção de arbitragem. Os litígios emergentes do presente contrato serão dirimidos através da arbitragem, nos termos do regulamento de arbitragem do Centro de Resolução Extrajudicial de Litígios. Okay. A arbitragem será conduzida por um árbitro escolhido em conjunto se as partes nisso acordarem. Caso não aceitem um árbitro, a arbitragem será feita por 3 árbitros, em que cada parte apontará um árbitro e os 2 árbitros apontados farão a escolha do terceiro. Isto é o que há de mais comum nas arbitragens. Portanto, cada parte aponta o seu árbitro e os 2 árbitros em conjunto escolhem um terceiro árbitro, que normalmente esse terceiro árbitro será o presidente do tribunal. O local da arbitragem será em Maputo e a arbitragem decorrerá em língua portuguesa. Vocês conseguem identificar-me aqui desafios desse pacto arbitral? Eu estou aqui a tentar ver como é que eu tenho acesso ao poll, mas não consigo. Tens de pedir a Temi para lançar o poll. Uhum. E tu, Eva? Sim. Vocês Sim, continuam a ver... a Temi. Já pedi. Ok. Vocês conseguem continuar a ver, né? Continuam a fazer share, não é? Sim. E já está lançado o poll, primeiro poll. Este é o primeiro poll. Mas então vamos um bocadinho mais à frente. Demétrio, este poll é relativo à segunda parte da apresentação, que é minha. Este pois poll, este não é o meu. Temi. Yes, I can hear you. Yeah, this is not the right poll. This is the poll for Nelson's presentation. Okay, so which poll? There must be one that says Itueva. Oh. I'm afraid, Itueva, did you give options or there were only questions? No, I gave options. But no worry, let's wait a little bit. Let's just wait a little bit, no worries. So I have a question, for instance, for slide 8. Desculpem, eu tenho uma pergunta para o slide 8, que é este que nós estamos a ver agora. Temi, you can take off this poll, please. A minha pergunta é, num contrato de empreitada, em que o local da execução é
vamos imaginar Luanda, não é? Não, desculpa, o local da execução é Maputo. Vendo agora aqui esta cláusula que está aqui neste slide, o número 5 diz: o Tribunal Arbitral funcionará em Lisboa. Digam-me de vossa justiça quais são as vantagens de ter um Tribunal Arbitral em Lisboa quando o contrato é de empreitada e a execução é em Maputo. Eu acho que eu consigo ver 2 ou 3 perguntas. Então, Eva, pode colocar slideshow. Slideshow. Yeah, Eu vou fazer share. Vou fazer share. Já está o share. Não, vou fazer share agora do outro. Ah, tá bem. É que as pessoas não conseguem ver, acho que sim. Agora sim. É esta a minha questão. Uhum. Num contrato de empreitada, em que a execução da empreitada é em Maputo, Lisboa é o melhor local para decorrer a arbitragem? Sim ou não? Caros participantes podem responder no chat normal. Quem quiser participar pode responder no chat normal rapidamente, que esta questão não está naquele poll. Sim. Já começa a ver respostas. Tu, Eva, pode acompanhar aí no chat. Não. Estou a ver. Não. Então eu quase que não preciso explicar porquê, não é? Agora acho que eu só queria ver sim. Então agora eu vou fazer outra pergunta. Se não fosse um contrato de empreitada, mas fosse um contrato de fornecimento de bens e equipamentos, em que uma das partes falha, por exemplo, contrato de fornecimento de computadores, em que uma das partes falha ao entregar os computadores em Maputo, Lisboa seria uma boa opção para decorrer a arbitragem? Podem responder no chat. Ok. Dizem que não. Agora eu quero saber, eu quase que queria saber se vocês estão todos a dizer que não, porque Maputo é linda e as pessoas têm que viajar até Maputo, ou se eu gostaria de entender um bocadinho melhor a vossa razão. Eu, se calhar, aqui já conseguiria aceitar que, se fosse um contrato de fornecimento de computadores, independentemente de onde eles venham, eu já conseguiria aceitar que a arbitragem fosse em Lisboa. Por uma simples razão. No contrato da empreitada, eu diria que não, porque no contrato, um dos grandes problemas de um contrato de empreitada é exatamente a execução. Muitas vezes nós temos problemas de defeito da obra, defeitos na obra defeituosa, não utilização dos materiais corretos, que enquadra no conceito de defeitos da obra, ou ter sido feito algo diferente daquilo que seria, daquilo que estava no projeto inicial. Portanto, o projeto dizia uma casa de 4 frentes, um condomínio de 50 casas de 4 frentes, e o empreiteiro resolveu construir um condomínio com 45 casas de 4 frentes e 5 casas de 2 frentes apenas. Então, aí, qual é a vantagem de que a execução de que a arbitragem decorra no local da execução? Simplesmente porque quando chegar o momento em que é preciso nós termos nós fazermos a inspeção, não é? No momento em que nós precisamos, está-me a falhar o termo, Dimitri, talvez me consigas ajudar, não é especialistas, bem, peritos. Os peritos, exatamente. No momento em que nós precisamos da peritagem, uma arbitragem em Lisboa, nós vamos ter que deslocar peritos e árbitros para Maputo.
o que vai acrescer custos à arbitragem, para além de que, se estivermos numa fase de pandemia em que simplesmente existe um lockdown, existe o governo decreta quarentena, todo mundo está no aeroporto hoje de manhã, fez as bagagens ontem à noite e hoje de manhã a companhia aérea cancelou os voos porque de repente estamos em quarentena. E aí perdemos vantagem, enquanto que se a arbitragem fosse logo em Maputo, estava toda a gente em Maputo e os peritos poderiam ir facilmente verificar a obra para ver se o que as partes vêm alegar é verdade ou não. Então, passando agora para, novamente, o nosso slide. Já vimos o primeiro, vimos agora o segundo. E vamos falar agora um bocadinho nesta sequência de as cláusulas inquinadas, por assim dizer. O juiz Frederick Eisman dizia assim: tal como o melhor sistema elétrico é inútil durante uma falha de energia, as maiores vantagens de um sistema jurídico arbitral são infrutíferas se a cláusula arbitral não for corretamente escrita. E é o problema que nós temos em muitas cláusulas arbitrais. Nós já vimos cláusulas arbitrais em que as partes querem uma coisa, mas depois misturam tribunal judicial com tribunal arbitral. As partes dizem que querem que a arbitragem seja, por exemplo, dizem que a arbitragem é em Moçambique, depois nós podemos ver, se calhar mais à frente, a diferença entre o local e a lei aplicável. Em inglês, nós temos a diferença entre venue e place, em que, quando a cláusula arbitral nos fala do venue, não é? Que para nós vai ser quase traduzido, venue e place vai ser quase traduzido da mesma forma. Nós estamos a falar sempre de local. Enquanto que se consegue distinguir mais na língua inglesa, porque uma expressão refere-se à lei aplicável e outra refere-se ao lugar físico. Então, quando numa cláusula arbitral eu digo que o local da execução é Maputo, vamos ver aqui nesta, por exemplo, ou nesta aqui que é mais simples. Esta aqui eu digo tenho apenas três alíneas e diz o local da arbitragem é Maputo. Ok, interesting. Mas não me diz nada quanto à lei aplicável à arbitragem. Então, este Maputo é o quê? Sim, eu coloquei Maputo, mas isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que eu vou usar a lei arbitral de Moçambique ou estou a falar do lugar físico, propriamente dito? E esta falta de especialidade nas coisas que nós inserimos na cláusula arbitral cria-nos problemas. E por isso é que o professor Frederico dizia exatamente, quer dizer, se nós não elaborarmos bem a cláusula arbitral, nós depois vamos ter problemas e não conseguimos ter uma arbitragem. O professor Gary Bourne deu-nos alguns exemplos. Em caso de litígios, vocês podem acompanhar a minha leitura. Não estão a ver o slide? Sim, tu Eva, talvez colocar no modo presentation, Okay, slideshow. Sim. Ok. Exato. Okay, sorry. Então, deixem-me ver. A frase que eu li antes era esta, da importância de nós termos boas cláusulas arbitrais ou cláusulas arbitrais bem redigidas. Vamos tentar perceber aqui qual é o erro. Em caso de litígio entre as partes, para qualquer questão relacionada com este contrato, o diferente será submetido à arbitragem de acordo com as regras da Associação Internacional de Arbitragem, aplicável na cidade de Londres, da Inglaterra. Depois o número 2 diz todos os litígios e diferenças que possam surgir durante a execução, isto é outra cláusula, deste contrato, no caso de não poderem ser resolvidos de forma amigável, a tal que eu falei no início, serão submetidos à arbitragem da Comissão de Arbitragem que se senta na Câmara de Paris. Eu vou ler novamente o chat e eu vou perguntar aonde é que está o erro nestas duas cláusulas? Na vossa opinião.
Conseguem escrever-me? Onde é que está? Onde é que nesses dois exemplos, onde é que vocês encontram o problema? Ai, eu quero sair daqui, agora não consigo. Ok. Então deixem-me partilhar agora este. Conseguem ver? Conseguem ver? A minha pergunta é: os advogados de requerido, como é que podem impedir a arbitragem através desta cláusula? Vou partilhar novamente a cláusula. Não sei se já temos respostas. Certo. Algumas pessoas dizem que o problema está na primeira, outras dizem que o problema está na segunda, outros dizem que o Rodrigo Ramalho diz que o problema está na omissão da lei aplicável. Também. O Nilson diz que Londres, uma fala em Londres, outra fala em Paris. Só que notem que aqui nós estamos a falar das regras da arbitragem, nós estamos a falar das regras do processo, porque uma coisa são as regras do processo arbitral, outra coisa é a lei aplicável, não é? Outra coisa é a lei substantiva. Nós aqui, eu vou em precisão do local, não é impreciso, fala em Londres e Paris. Posso avançar? Eu pessoalmente diria-vos que o grande problema aqui está em que, em primeiro lugar, não existe uma associação internacional de arbitragem na cidade de Londres. O que existe é a LCIA, é uma chamber, não é? É uma câmara. Portanto, não é uma association. Então, nós teríamos logo o problema de aonde é que nós vamos dar a entrada da nossa petição, do nosso requerimento inicial da arbitragem. Na segunda, serão submetidos à arbitragem da comissão de arbitragem que se senta na Câmara de Comércio de Paris. Existe alguma comissão de arbitragem na Câmara de Comércio de Paris? Então, quando chegássemos com o nosso requerimento, ok, quero dar a entrada na comissão de arbitragem. Não tem nenhuma comissão de arbitragem aqui. Desta terceira cláusula, podem ler as três alíneas. E depois digam-me, eu estou aqui atenta aos facts, para saber onde é que vocês encontram problemas. Enquanto isso, eu bebo uma aguinha. A questão, eu vou refazer a questão. Vocês vão ler esta cláusula e vão me dizer simplesmente onde é que está o problema nesta cláusula. Que é, em caso de litígio, a aceitação da jurisdição de uma arbitragem internacional a conceder pela Câmara de Comércio de Paris, seguindo todas as regras referidas referido pelo juiz internacional. Este acordo será interpretado e aplicado de acordo com as leis de Itália. O lugar da arbitragem será Paris, França, de acordo com as regras acima especificadas da arbitragem comercial internacional. A árbitra nomeada será a Itueva Nogueira. Quais são os problemas? Se eu for a parte devedora, como é que eu arranjo problemas para essa arbitragem? Como é que eu impeço essa arbitragem de decorrer? O que é que eu vou olhar para aqui?
Quem é Itueva? Itueva sou eu, não está devidamente identificada. Itueva Nogueira sou eu. Estou a dizer que as partes no pacto arbitral decidiram que seria eu a juíza, a árbitra do processo. Conseguem ouvir-me ainda? O problema está no ponto 3, que a árbitra nomeada é Itueva. Ok? A Ana Balbina diz que a arbitragem será dirigida por um árbitro e não segundo as regras de um juiz internacional. Mais um pouco? A Tatiana diz que isto não é feito no contrato. O problema está no ponto 1. A nomeação do árbitro deve ser após a inclusão do litígio. Vocês estão todos a apontar cláusulas questões bastante válidas. Desculpem lá. Ai. Ok. Primeiro problema aqui. Em caso de litígio, tem jurisdição a Câmara de Comércio de Paris. Muito bem, existe. Seguindo todas as regras de um juiz internacional. É árbitro ou é juiz? Em inglês, é arbitrator ou é judge? Temos que decidir. Juiz internacional, o que é isso? Número 2. Este acordo será interpretado e aplicado de acordo com as leis de Itália. O lugar da arbitragem será Paris, de acordo com as regras acima especificadas na arbitragem comercial internacional. Então, nós temos aqui dois problemas. Que a lei de Itália é a lei que regula o contrato, é o direito substantivo que regula o contrato, mas não o pacto arbitral. Porque nós temos que pensar no pacto arbitral como um contrato dentro de outro contrato. Por isso é que ele é válido, ainda que o contrato principal esteja inquinado. Então, nós temos aqui o problema de que qual é a lei que vai ser aplicável? São as leis de Itália ou as leis de Paris? Ele dá aqui a entender que as regras do processo serão de acordo com a arbitragem comercial internacional. Neste caso, eu posso pensar que, ok, as regras do processo vai decorrer de acordo com as regras da Câmara de Comércio Internacional e a Câmara de Comércio Internacional tem um regulamento da arbitragem. Ok. Mas a lei substantiva, qual é? É de Itália? É de Paris? Como é que nós vamos fazer isso? E depois, por fim, a árbitra nomeada será a Itueva. Agora, este contrato foi elaborado em 2014. O conflito surge hoje em 2021 e a Itueva está grávida com uma gravidez de risco. E nós temos aqui um problema de que foi nomeado um árbitro no pacto arbitral que não está disponível para dirigir o processo arbitral. Como é que nós ficamos? Não podemos ter arbitragem pura e simplesmente porque o árbitro que nós escolhemos não está disponível, então temos que esperar os 9 meses de gravidez, temos que esperar que o parto corra bem, temos que esperar a licença e, entretanto, nós estamos aí com um conflito que não consegue ser dirimido ou resolvido, desculpa. Que não consegue ser resolvido. Portanto, nós aqui temos, normalmente, ainda que as partes tenham estado de acordo no momento da assinatura do contrato e tenham lido a cláusula arbitral e tenham concordado com ela, no momento do litígio, se o litígio já começou porque eu não quis pagar, não é? Se o conflito já começou porque eu não quis pagar, eu simplesmente, quando chegar ao processo, o Nilson está aqui a dizer, por acordo, as partes não podem nomear o árbitro, as partes podem nomear um novo árbitro, acho que é isso que eu entendo. Só que se eu não tenho vontade de cumprir, o que eu simplesmente vou fazer é dizer não.
eu não vou nomear outro árbitro, vamos esperar que a Itueva Nogueira esteja disponível para vir dirigir esse processo arbitral. E quando há esse impasse, se nós já estamos com problemas das regras do processo, das regras de Câmara, do local, de não sei o quê, quer dizer, quem está para empatar, a parte normalmente que é incumpridora, vai tentar empatar até o fim. E a primeira coisa que ela vai fazer, quando for notificado do processo arbitral, é levantar problemas ou identificar irregularidades, ou mesmo on the top of the hour, vai levantar problemas ao pacto arbitral, vai dizer não podemos resolver isto por recurso à arbitragem porque esta cláusula é patológica, por assim dizer, esta cláusula tem diversos problemas que nós não conseguimos resolver. E porque houve já situações, já houve arbitragens em que esse problema surgiu, a maior parte das câmaras de comércio, e eu vou mostrar-vos talvez 2 ou 3, a maior parte das câmaras de comércio resolveu criar uma cláusula modelo para que as partes coloquem nos seus contratos. Claro que nós, advogados, somos muito criativos e não gostamos que ninguém nos diga o que fazer, mas podemos sempre usar isto para evitar que o processo fique inutilizado por causa de uma cláusula patológica. Eu vou partilhar aqui. Isto aqui está para dar um problema. Conseguem ver a nova partilha? Vou acreditar que vocês estão a conseguir ver a nova partilha. Portanto, aqui eu estou a mostrar-vos o próprio site do ICC, da Câmara de Comércio Internacional de Paris, da Corte, um exemplo ou uma cláusula modelo. E eles dizem mesmo, cláusula de arbitragem, recomenda-se que as partes que desejarem fazer referência à Câmara de Comércio Internacional utilizem a cláusula padrão. Vocês depois podem ser criativos. Todos os litígios oriundos do presente contrato ou com eles relacionados serão definitivamente resolvidos de acordo com o regulamento de arbitragem da Câmara de Comércio por um ou mais árbitros nomeados nos termos deste regulamento. Aqui já teríamos um dos problemas resolvidos. Segundo, esta não está traduzida, esta página não está traduzida, mas também quem quiser usar a Câmara de Comércio, a London Chamber of International Arbitration, também tem exemplos de cláusulas modelos. E eles aqui, confirmem-me só se vocês estão a ver, que eu neste momento não consigo perceber. Não conseguem ver. Eu também consigo ver. Conseguem, não é? Conseguimos, então, conseguimos. Deve ser uma outra pessoa não está a ver, mas depois nós conseguimos partilhar. As partes contratantes que desejem ver as suas disputas resolvidas de acordo com as regras da arbitragem da LCIA devem usar esta cláusula recomendada. Tem aqui a cláusula recomendada e depois tem vários. Por exemplo, a de Paris só tinha um artigo. Esta já tem várias. O número de árbitros. Dependendo do volume de negócios ou do valor que está em causa, vocês podem decidir se querem uma arbitragem com um árbitro ou com 3 árbitros. O site da arbitragem, que é a cidade, o lugar físico, convém que se diga que se é um contrato de empreitada em Maputo, que o local será Maputo e não Lisboa. Mas se deixa-se isso em aberto, simplesmente cada parte vai fazer o que entende, vai escolher a cidade que quiser. E depois, não foi a cidade que nós escolhemos. A linguagem a ser utilizada. Se é um contrato em inglês, sujeito, por exemplo, à lei inglesa, faz todo sentido, se calhar, que o processo decorra em língua inglesa. Mas nós, à partida, já sabemos que a maior parte das testemunhas deste processo não sabe falar em inglês.
eu tenho que ter o cuidado, já aqui, ao preparar o pacto arbitral, de que em caso de litígios, a arbitragem vai ter que decorrer em português. Não vale a pena eu estar a correr risco de pôr uma arbitragem em inglês ou francês, se depois as testemunhas não conseguem falar em inglês ou francês. E quando eu for à altura de chamar as testemunhas, o depoimento delas não pode ser válido porque o acordo diz claramente que a arbitragem tem que decorrer em língua francesa ou inglesa. Governing law, isto é, a lei aplicável, o direito substantivo tem que estar claro. Qual é o direito substantivo? Se é o do contrato, se é a lei Porque nós podemos ter aqui o direito substantivo moçambicano, mas no caso arbitral, por causa da forma como são resolvidos e porque nós sabemos perfeitamente que existem jurisdições que são business friendly, como se costuma dizer, que têm um sistema jurídico, um sistema legislativo favorável aos negócios. Então, eu posso escolher um sistema legislativo uma lei substantiva que eu sei que está mais aberta e é mais moderna para o tipo de contrato que eu estou a fazer. Eu estou a fazer um contrato de fornecimento, por exemplo, isto é um contrato de fornecimento de partes para a montagem de computadores, tecnologia. Eu se calhar perco muito se eu colocar como lei substantiva num contrato de tecnologia a lei angolana, não sei dizer a lei moçambicana, mas se calhar nós perdemos muito, porque a nossa lei, o nosso sistema legislativo não está a acompanhar, se calhar, a evolução tecnológica dos outros países. Nós vemos que há países que já estão a discutir o problema dos dados, não é? A partilha de dados. Tudo isto tem a ver com tecnologia, com a forma como a tecnologia foi avançando e depois os problemas que vão surgindo aí. Portanto, se é um contrato de fornecimento de novas tecnologias, não me adianta querer que a lei substantiva seja uma lei arcaica. Não me adianta, porque depois os problemas que vão surgir são problemas modernos, não é? São problemas de uma determinada plataforma social que está a vender dados a partidos políticos ou a governos por causa das guerras políticas, e depois a minha lei é de 1960, eu vou ter que ir ao Código Civil, que se calhar ainda não previa nada disto de novas tecnologias. Portanto, nós temos que estar sempre um bocadinho mais à frente, e nós temos especialmente que ver o tipo de matérias para a qual nós estamos a contratar, porque isto ainda é antes da disputa. Isto é antes do litígio. Depois tem aqui mais abaixo várias opções de quando já existe a disputa e a cláusula e não dizia nada, ou até dizia, mas as partes por acordo decidem que, ok, nós escolhemos tribunal judicial, mas afinal não queremos. São milhões aqui, nós sabemos que os funcionários dos tribunais são fofoqueiros, põem tudo cá fora, sabe-se tudo e mais alguma coisa, vamos passar para a arbitragem. E as partes podem fazer isso, podem adaptar, podem chegar a um mútuo acordo. Porque na arbitragem o que conta é exatamente a vontade das partes, como é que as partes querem resolver os seus litígios. Portanto, nós temos que estar sempre... Temos que ter uma visão macro das coisas e pensar um bocadinho mais à frente. O tipo de contrato que está aqui a ser discutido, daqui a 2 ou 3 anos, da forma que a nossa legislação está, da forma que a nossa legislação é aprovada, um verdadeiro copy-paste, será que me é vantajoso eu ter a lei substantiva do meu país num contrato internacional deste tipo? Portanto, são coisas que nós temos que pensar um bocadinho mais à frente. Temos que ser criativos e não podemos ser criativos, pensar que a criatividade aqui é simplesmente a engenharia jurídica, não. É um bocadinho mais, como é que eu ia dizer? É nós sermos modernos no bom sentido, até porque nós
estamos muitas vezes com empresas multinacionais que estão habituadas a resolver as coisas de uma forma diferente, e nós não podemos ter um pensamento muito fechado apenas. A cultura conta imenso, e se calhar isso vai ser tido em conta por um árbitro quando estiver a analisar o processo, mas nós também temos que pensar no todo do nosso cliente, não é? O nosso cliente trabalha aqui, ali. Então, quando nós estivermos a elaborar este tipo de contratos, nós temos que pensar um bocadinho mais à frente. Pronto, a minha intervenção termina aqui. Se eu pudesse, continuaria, mas está na altura de passar ao Dr. Nelson. Muito obrigada pela vossa participação. Eu acho que sou capaz de ainda ter uns 5 ou 10 minutos. Ainda temos 20 minutos. É? Então vou usá-lo exatamente para as perguntas e respostas. Ok. Já aqui várias perguntas resolvidas, perguntas em aberto. Deixa eu ver se eu as encontro. A primeira do Edmilson: se as partes podem escolher 2 árbitros de nacionalidade diferente, por exemplo, uma das partes escolhe o árbitro de nacionalidade angolana, outra de Moçambique. Podem, perfeitamente. Podem perfeitamente. É tão simples quanto isso. Eu já usei o exemplo do Abayomi. Se eu sei que o Abayomi é o melhor árbitro para uma determinada matéria, eu posso apontá-lo como árbitro e vou. E as despesas do processo a parte só tem que ter capacidade depois para pagar as despesas de deslocação do seu árbitro, né? Os honorários, conforme for imposto pelo tribunal. Mas sim, podem sim, senhor. A Anélia está a dizer que nunca tinha ouvido falar do LCIA. Há alguma diferença com a Arbitral Convention, a Exit Convention? A LCIA é o órgão, não é? É o tribunal arbitral. Nós temos tribunais, temos já instituições, tribunais arbitrais, instituições formadas, que é o caso da LCIA, que é o caso da CCI, que é o caso da Câmara de Comércio. Eu acho que existe Câmara de Comércio de Lisboa. Nós em Angola temos, por exemplo, o CREL, que é o Centro de Resolução Extrajudicial de Litígios, e em Moçambique também vocês devem ter. Portanto, temos o de Singapura, tem de Hong Kong, tem vários. Aliás, eu acho que num deles, que foi a última que eu não mostrei, tem aqui mais uma, que é um outro centro de arbitragem. Mas quando nós estamos a falar de UNCITRAL, também a convenção em si são as regras do processo, e quando estamos a falar do ICSID também, por exemplo, o ICSID é para a resolução de litígios de investimento, disputas relacionadas com investimento. E, portanto, cada um deles tem as suas próprias regras. O LCIA tem as suas próprias regras, o CCI tem as suas próprias regras, o ICSID tem as suas próprias regras e tem a convenção, e a UNCITRAL também. Portanto, depois as partes é que decidem quais são as regras que eles querem seguir no processo arbitral. Outra pergunta, fiquei com uma dúvida: a cláusula arbitral pode prever 2 jurisdições para dirimir o mesmo conflito, Londres e Paris, tendo em conta que a cláusula esteja bem redigida? Se já aponta 2 jurisdições, é porque a cláusula não está bem redigida. Porque isto vai ficar com um conflito. Qual das jurisdições é que é a válida? Não é? Há um princípio em processo civil. Meu Deus, eu acho que eu não faço processo civil há tanto tempo. Eu não sei se eu aqui diria que era o princípio da economia processual ou um outro. Da litispendência. Vamos falar de litispendência. Eu não posso dar início a um segundo processo judicial se já existir um processo com as mesmas partes, a mesma causa, os mesmos factos. Portanto, o impedimento aqui é exatamente este. Eu vou dar entrada de um processo em Londres sobre o mesmo contrato, os mesmos factos e as mesmas causas, e vou dar em Paris. Não posso. Até porque primeiro corro o risco de ter decisões contraditórias. E o que vai dar problema depois na execução da sentença.
Depois, porque a sentença é apenas uma, é válida e de acordo com a Convenção de Nova Iorque, eu depois posso executar a sentença em qualquer lugar do mundo. Ainda que eu não possa executar uma sentença exarada num tribunal arbitral de Londres, em Luanda, né? Agora posso, por causa da Convenção de Nova Iorque, que Angola aderiu em 2017, mas eu posso ir executar em Portugal. Eu posso ir executar na África do Sul. Eu posso, África do Sul acho que não, mas eu posso executar em Paris, eu posso executar em Marrocos. Portanto, não é o local que me vai permitir executar a sentença, porque depois a sentença tem validade internacional, a sentença arbitral tem validade internacional ao abrigo da Convenção de Nova Iorque. Como outra pergunta, espero que eu tenha esclarecido esta outra pergunta, como invalidar uma cláusula patológica de convenção arbitral sem o prévio recurso à arbitragem? Não pode, só quando se inicia a arbitragem, não é? Quando a parte quer resolver o problema com recurso à arbitragem, é que tu vais levantar os problemas. Isso pensando estrategicamente, porque enquanto não houver conflito, nem estás preocupado com essa cláusula. Enquanto as partes estiverem a executar o contrato atempadamente, pontualmente, não tens qualquer problema com essa cláusula. Então, o cliente ou o advogado não tem por que se preocupar com essa cláusula. O problema surge quando tu precisas recorrer à arbitragem e se eu for a parte devedora e não quiser cumprir a primeira coisa, eu fico em silêncio, a não ser que depois me venha a ser provada má fé logo desde o início, mas a partir do momento em que, ok, vamos lá essa cláusula, vamos lá então, temos a arbitragem, deixa-me analisar a cláusula arbitral, ok, é uma cláusula patológica, eu começo a levantar problemas. Qual o prazo? A Ana Balbina faz uma pergunta, qual o prazo para resolver uma questão arbitral? Quem vai falar sobre isso é o Dr. Nelson. Na execução da sentença arbitral, o Estado tendo perdido pode ser executado? Pode, existem muitos processos arbitrais contra o Estado, em que quando o Estado perde, ele tem que indemnizar. Normalmente o que se pede é a indemnização, não é? Por exemplo, o exemplo que eu dei, o cancelamento de uma licença de operação do investidor estrangeiro. Nós, se tivermos a ver um plano pequenino, nós vamos dizer que isto é apenas uma licença. Pá, qual é a confusão? O problema é que, com base nessa licença, o investidor pediu financiamento, o investidor enviou meios e equipamentos no valor de milhões para o nosso país e, de repente, ele não pode usar aqueles milhões, não pode pagar, não consegue operar, portanto, não consegue transferir dinheiro para pagar o financiamento para investir, e então ele fica perdido. A única solução que o investidor tem, porque no fundo o cancelamento de uma licença, não é, depois pode dar lugar a uma arbitragem de investimento, o grande problema é exatamente esse, é que os prejuízos têm que ser ressarcidos. Os prejuízos que advêm de uma revogação de uma licença, porque bloqueia-te em todo lado, bloqueia o investidor em todo lado, são prejuízos financeiros, não é simplesmente que as pessoas vão para casa, não. As pessoas vão para casa, mas ele continua a pagar salários, mas não está a operar, não está a entrar dinheiro. Ele não consegue fazer o pagamento do seu financiamento. Ele não consegue vender porque não tem a licença, uma simples licença comercial. Causa-lhe problemas deste género, a loja encerrada, etc. Portanto, sim, o Estado pode ser executado e é obrigado a ressarcir. Lídia Machalela, se eu estou a dizer corretamente. Ela quer saber se, numa arbitragem, uma das partes estiverem satisfeita com a arbitragem, pode recorrer a um tribunal judicial. Lá está, nós temos que respeitar a autonomia das partes. Quando as partes fizeram pacto arbitral, o que é que elas disseram? Que elas queriam arbitragem ou tribunal judicial? Se o que elas escolheram foi a arbitragem, o tribunal judicial não é competente para julgar aquilo, porque elas excluíram a competência do tribunal. É aqui que entra o tal princípio da competência na arbitragem.
se as partes atribuíram a competência a um tribunal arbitral, o tribunal judicial não tem competência. Portanto, se a parte quiser ir tentar o processo no tribunal judicial, o tribunal vai ter que negar o processo por falta de competência. O que fazer se a parte vencida não cumprir com a sentença? Se a parte vencida não cumprir com a sentença, executa-se, porque as partes não cumprem mesmo. Por isso é que ela tem o mesmo valor que uma sentença. A fase seguinte é exatamente executar a sentença e, portanto, executas uma sentença quando alguém não a cumpre mediante um processo executivo. Tu vais penhorar contas bancárias, vais penhorar bens, etc., para depois poderes ser ressarcido. O José pergunta se é possível ter a apresentação. Sim, depois os organizadores vão partilhar. Alguém que não se identificou escreveu: ao suscitar a cláusula patológica da convenção arbitral, podemos assumir que não haverá decisão arbitral e, quiçá, a extinção da arbitragem? Sim, sim. Porque se ela é uma cláusula patológica que não permite dar continuidade, que está de tal forma inquinada que não permite que nós tenhamos um processo arbitral, o tribunal vai ter que chegar. Se a cláusula for patológica, vamos à tal questão da competência. O tribunal vai ter que concluir que não é competente e não temos arbitragem. De requisitos necessários para pertencer à Africa Arbitration Academy, não é? Eu acredito que no final vocês vão receber um formulário de adesão à academia. Vale muito a pena. Eu conheci a academia porque no LinkedIn surgiu uma publicidade do anúncio, porque antes da pandemia a academia fez 3 semanas de prática de arbitragem em Londres. Muita gente se candidatou disse que não acreditava que aquilo fosse verdade, mas eu por acaso acreditei e candidatei-me porque conhecia um dos membros do board. Não conhecia o Abayomi na altura, conhecia outro, que é o Ademola, e eu confiei, eu disse, não, isto deve ser sério. E eles providenciaram-nos 3 semanas fantásticas, em que nós íamos 2 dias para um escritório de advogados de topo. Portanto, eles conseguiram envolver os melhores escritórios de advogados de Londres, e nós íamos 2 a 3 dias seguidos, das 9 até às 5 da tarde, para um escritório de advogados, onde tínhamos sessões práticas, onde era-nos dado o básico, para aqueles que nunca tinham feito arbitragem, ou noutros casos tivemos casos práticos, tivemos tribunais simulados. Conhecemos através da Academy, conhecemos o famoso professor Gary Bourne, conheci uma das melhores árbitras de África, que ganha os maiores prémios, e por acaso ela era minha mentora, que é uma advogada nigeriana. Portanto, vale a pena, sigam a Africa Arbitration Academy, sigam no LinkedIn, vejam os posts que eles fazem, os anúncios que eles fazem, as oportunidades de cursos, de treinamentos, etc. Vale muito a pena, inscrevam-se. Vi uma outra pergunta. Ok, não era esta. O Moreira, o José Caetano Rego Moreira, ele pergunta se pode-se apresentar uma providência cautelar no Tribunal Judicial. Sim. Uma das coisas que se faz muitas das vezes são as chamadas injunctions, não é? Que são as providências cautelares, porque enquanto está a decorrer o processo arbitral, e é o que acontece muitas vezes no processo judicial, enquanto isso está a decorrer, a parte está a dissipar bens. E um advogado avisado, a primeira coisa que faz é tentar uma providência cautelar para bloquear determinados bens
que servirão de garantia ao seu ressarcimento. Por isso, quem tem competência para instaurar a providência cautelar, ainda que esteja a decorrer o processo arbitral por vontade das partes, a providência cautelar tem que ser intentada no tribunal judicial. Eu não sei se há mais perguntas. Eu quero partilhar só convosco mais uma coisinha de nada. Enquanto espero para saber se há mais perguntas. Vou partilhar aqui convosco, se me permitem. Deixa eu visualizar isso. Ok, aqui está. Estou mesmo a concluir, mas quero partilhar isto com vocês. Aqui está o site da Africa Arbitration Academy. Esta é uma das árbitras mais proeminentes da cidade de Londres, da Herbert Freehills, se não me engano. Portanto, aqui está a lista de escritórios de advogados por onde nós andamos. Na semana que nós tivemos da arbitragem em Londres, proporcionada pela academia. E é uma experiência fantástica, o networking é fantástico. Eu estou por aqui algures, acho que depois vocês podem explorar, eu também estava aqui. E pronto, aqui vocês podem ver o Contact Us. E vocês podem ver como é que depois podem inscrever-se e aderir à Academy. Tá bom? Eu acho que estou pronta para passar para ti, Nelson. Peço desculpa, isto está lento. As minhas filhas já acordaram e de certeza que estão a mexer em qualquer coisa, então a internet de repente ficou lenta. Mas eu vou parar a minha partilha e vou passar para o Nelson.